Deixa eu ver se mais alguém vai entrar para a gente poder começar. A Keila falou que hoje não poderia, né? O que você acha, Leia, se a gente espera mais um pouquinho? Mais uns 2 minutinhos? Acho que pode começar. Pode começar, Larissa. Porque a Keila, que estava ontem, não vai participar hoje, e a Bárbara também mandou mensagem para mim falando que não ia conseguir. Não, pode começar. Acho que todo mundo que era para Então fazer tá. vai. Então, oficialmente. Ah, o Rafael acabou de chegar. Nossa, que bom. Bem na hora, Rafael. Então, oficialmente, boa tarde a todo mundo, a todas e todos. E bora lá para a nossa aula. Como eu falei no começo, mas não estava gravando, a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais densa. E se vocês acharem que fica pesado, a gente faz aí uma divisão e, e, e deixa um pouco da aula de hoje para sexta-feira, ok? Mas eu vou falar com mais detalhes sobre isso mais para frente. Então, hoje eu coloquei nosso momento mente aí bem no começo. A Leia vai liberar para vocês o link no chat e aí vocês já podem acessar, ok? Opa, ela liberou? Não, não vi. Ah, pronto. Tá aí para vocês. Para quem está só me assistindo, eu já vou projetar aqui. Hoje eu coloquei 2 slides lá no Mente para a gente testar. E um deles tem a ver com uma das perguntas que chegou para a gente no formulário. Então, quem tiver acessado, conseguido acessar aí já o Mente, ou pelo celular ou pelo computador, acredito que vocês vão continuar me ouvindo, já pode responder. Para quem quiser o código, eu vou ditar em voz alta. O código é 5405 341. Então, repetindo, 5405 341. Se alguém precisar que repete novamente, me manda aí, me avisa. E quem já respondeu, se quiser voltar, quem já respondeu a primeira pergunta, quiser voltar aqui para onde está a nossa chamada, vocês vão ver como que vai aparecendo. É diferente da forma como a gente fez ontem. É um gráfico e ele é atualizado em tempo real, mediante as perguntas aí, as respostas, quer dizer, de vocês. É um outro estilo de pergunta. 7 pessoas já responderam, não sei quantas pessoas tem na chamada. Chamada, a gente tem 15 pessoas. Ah, ok. Tem 2 Ítalos e 2 Larissas, então 13 pessoas. Não, Quem mais? são 17 na chamada, mas eu já tinha tirado dois. Ah, você tá esperto, então. Tá bom, legal. 15 pessoas. Quem mais? Quem mais? Para acessar, quem perdeu, acessa www.com.mente
menti.com, ou clica no link aí que a Leia acabou de mandar aí pelo perfil do Rafael. E usa o código 5405-341 para quem entrar no site. Para quem clicar no link, eu creio que já dá certo. Vou esperar mais um tempinho, caso alguém mais responda. Então, aqui na minha tela, para quem está na minha tela, vocês estão vendo aí o panorama geral de como os alunos que estão aqui participando da aula ao vivo estão se sentindo hoje. Bom, como estagnou aqui em 9, vamos passar aí para a segunda pergunta que eu coloquei, que tem relação com uma das perguntas que a gente... Ai, gente. Tem relação com uma das perguntas que a gente recebeu no formulário. E a pergunta eu vou ler para vocês, mas depois eu vou projetar, mas nesse momento eu vou só ler. A pessoa escreveu assim: notei que na tela do Mentimeter ele tem um Profanity Filter, que acredito eu que é para evitar que o aluno participante coloque palavrões. Vocês sabem o que é essa função? Já testaram? Evita mesmo, pelo menos um pouco, aqueles palavrões mais diretos, que pode ser que alguns alunos insistem em colocar para achar graça. Na verdade, eu nem tinha visto essa função, como eu falei para o Cláudio aqui antes da gente iniciar a gravação. Eu não tenho muito domínio ainda do Mente, é uma plataforma que eu estou explorando, mas eu já decidi trazer para vocês. E aí eu resolvi fazer o teste. Coloquei aí essa pergunta aí, essa nuvem de palavras para a gente ver como que funciona. Coloquei para vocês soltarem o palavrão aí. Então pode escrever as palavras mais feias que vierem na cabeça de vocês. E o palavrão não é uma palavra grande nesse caso. Muito bom quem colocou. Mas nesse caso é para a gente realmente ver se filtra ou não. Então a gente está fazendo esse teste aqui junto. E quem está vendo a minha tela está vendo que ele realmente filtra, que não aparece. Então os alunos são bem. Os alunos são barrados aí nesse caso. Vou mostrar para vocês, então vocês podem retornar. Quem já soltou o palavrão aí pode retornar para a minha tela. Eu vou mostrar para vocês aonde que configura. Para não aparecer palavrão quando vocês colocarem alguma pergunta e usarem essa ferramenta com os alunos. Apareceu um, né? Aqui, um não filtrou. Qual foi o que não filtrou, Larissa? Eu não tô vendo. Cacete. Aqui embaixo de... Assim, não é bem um palavrão muito pesado, né? Mas é uma possibilidade aí que não filtrou. Então, assim, só já que eu abri meu áudio aqui, complementando o que a Larissa falou, a gente é bem assim, logo que veio essa pergunta, eu fui atrás, obviamente, de buscar na internet o que falava sobre esse Profanity Filter, né? E já tinha encontrado, enfim, que funciona e tal. Mas assim, vamos fazer o teste, né? Vamos botar tudo para poder realmente falar em palavrão e ver o que dá. Que é assim que a gente é bem prática. Então aqui eu gostei. Aqui eles falam, eu tô projetando para quem tá vendo a minha tela, que eles falam, e vocês enxergaram melhor do que eu, porque eu fiz a nuvem de palavras, nem vi isso daqui, eu tava com outro foco, né, na cabeça. Mas enfim, eu acho que é importante para o professor se precaver aí. E aí tá escrito aqui para a gente ir para as configurações. Então, quando a gente vem aqui para configurações, aparece aqui, ó, tá vendo? E aí você escolhe a linguagem do filtro. E no caso, eu selecionei em português.
Vamos ver se tem como selecionar mais de uma, por exemplo, português e inglês. Tem. Então agora vocês também não podem xingar em inglês. Eu creio que vocês querem fazer o teste aí? Tentem xingar em inglês agora. Vamos ver se vai aparecer. Como o filtro tá só em português? Tô esperando. Mas aí, no caso, tem que clicar de novo no link, não é isso, Larissa? Só falando. É, sim. É, para entrar tem que clicar de novo no link que a Leia mandou no chat. É, eu coloquei aqui também não apareceu o meu, eu acho. É, não Aumentou tá. aí? É. Ah, agora aumentou. Mas também não apareceu, não, parece. Se alguém É, souber então, algum palavrão em outra língua, bota pra ver o que aparece. vamos testar aí, galera. Vamos aproveitar. Mas achei isso legal. Eu tô realmente aprendendo aqui junto com vocês. E se o professor for uma pessoa muito, muito precavida, pode aí colocar, né? Selecionar todos. Nem tinha visto essa opção aqui, mas não vai aparecer palavrão em nenhuma língua. Legal, né, pessoal? Comentem aí se vocês acharam legal. Ó, o Rafael colocou que filtrou palavrões em hebraico também. Legal. Coloquem aí nos comentários para eu saber se vocês gostaram de aprender aí juntos comigo. Bom, então é isso do nosso Mente hoje. Esse foi o panorama geral aí da sala. Eu não consigo saber quantas pessoas votaram para feliz, cansado, enfim. Eu achei que tinha Bem, como ver, mas não tem. que bom que Pode a falar. maioria, que bom que a maioria colocou feliz, né? É, Que bom. eu Ficamos coloquei felizes essas, que a maioria ficou feliz. Está coloquei feliz. esse terceiro aqui porque a gente também tem que ter aí uma responsabilidade social. Se a gente tivesse isso aqui em primeiro, aí eu ia fazer uma aula amanhã só pra gente desabafar. É, mas que bom que tá todo mundo feliz. E quem tá aqui nesse terceiro, quiser conversar, pode chamar. Então, agora vamos para as nossas perguntas do formulário, que chegaram no formulário anônimo que a gente criou ontem. A pergunta que eu mencionei que tem relação com a ferramenta do Mente é essa terceira. Então, vocês podem ler ela aqui, que às vezes eu só falando, vocês não, assim, não assimilam muito bem. A primeira pergunta é: como inserir as atividades, corrigir e dar as devolutivas para os alunos? Bom, sobre essa pergunta, eu fiquei meio confusa sobre qual plataforma a pessoa está falando ou se ela está falando isso no geral, porque ontem a gente só viu a plataforma do Jamboard, né? Então, como inserir as atividades aonde? Do Jamboard no Google Classroom? Ou compartilhar? Se for compartilhar a atividade do Jamboard, a gente ensinou ontem na aula, mas se alguém ainda tiver com dificuldades, a gente pode repassar. Acho que só para relembrar, né, Larissa, o do Jamboard, se a pessoa quiser só compartilhar com alunos, você pode botar o compartilhar estilo Google Docs. Mas se a pessoa quiser compartilhar uma cópia única para cada aluno, tem que mudar no link. Bem, você explica aí, Larissa, tá ouvindo o chorinho? Você termina Aham, de explicar aí, só lembra do copy, entendeu? tá. Eu vou abrir o Jamboard aqui.
E aí eu vou Pode só projetar. falar, Larissa. Pode falar. Acho que pra gente não. Então, para compartilhar, igual a Léa falou, é normal, é como se fosse compartilhar qualquer documento do Google online, o Word ou o PowerPoint. E para compartilhar, gerando uma cópia para cada aluno, mudando aqui o URL, não sei se é isso, se é assim que fala, mas troca o viewer por copy. E aí vai gerar uma cópia para cada aluno quando cada aluno entrar, tiver acesso naquele documento. Corrigir o Google Jumper depois que o aluno fizer, vocês podem abrir, né, e ver o progresso do aluno. E aí, corrigir aqui lá no Jamboard vai da criatividade de vocês. Vocês podem colocar uma figura, podem colocar, assim, figura de joinha, ou de certo, de errado, ou simplesmente escrever num post-it, se certo ou se errado, ou colocar aí um feedback, né, pelo post-it. E aí, depois que fizer isso para toda a turma, notificar que fez, que corrigiu, enfim. E é exatamente essa questão aí de dados devolutivos, né? Depois de corrigir, avisa os alunos que foi corrigido e quais foram os parâmetros, etc. Então, assim, E se. do. Não, é só. Dos que a gente vai falar hoje e sexta, né? A gente vai comentar também como que faz, tanto no Socrative, quanto no Kahoot, quanto no próprio Google Classroom. Isso. E aí, pessoal, na sexta que a gente vai falar de Google Classroom, eu vou explicar para vocês como que insere, se tem como inserir e como faz isso, inserir atividades das outras 3 plataformas que a gente viu. Então, como inserir um Kahoot no Google Classroom, ou um Socrative, ou um Jamboard, certo? E se essa pergunta não tiver ficado, se a resposta da pergunta não tiver ficado muito clara, por conta da gente não saber muito bem o que a pessoa quis dizer, não entendemos muito bem, pode mandar de hoje para amanhã, e aí fala, com relação à primeira pergunta que você respondeu na aula 2, eu estava querendo dizer isso, isso e isso, certo? E aí a gente retorna na sexta-feira, de novo, para essa pergunta. A segunda pergunta é: como utilizar a tecnologia para criar um ambiente legal e ter a atenção dos alunos do ensino fundamental? Difícil fazer com que eles prestem atenção nos conteúdos ministrados durante as aulas online. Isso é realmente uma dificuldade. A gente até falou um pouco sobre isso ontem. Mas assim que eu li, não é bem uma pergunta, né? Assim, mais uma consideração, enfim, um pedido, enfim. Eu pensei direto, assim, na minha cabeça já veio o Kahoot, que é uma das plataformas que a gente vai apresentar hoje, que eu acredito que para alunos do ensino fundamental vai ser bastante, para todo mundo, porque é muito divertida, muito gamificada a plataforma, mas eu acredito que chama bastante atenção e eu acho que tem bastante a ver assim com a faixa etária do pessoal que está no ensino fundamental. Então, o Kahoot dá para você criar aí essa avaliação de uma forma legal e com certeza vai chamar a atenção dos alunos. Certo, pessoal? Então, se ficou aí mais alguma dúvida, se a resposta que a gente deu não foi satisfatória, vocês podem mandar aí de novo entre hoje e sexta-feira perguntas aí no formulário, é anônimo, e na sexta-feira a gente retoma. E também só para compartilhar uma pergunta que eu recebi no privado, foi me perguntado se ou como que a gente poderia fazer para evitar a cola, assim, evitar que você tem um outro aluno fazendo pelo aluno que você queria estar avaliando. Bem, isso é difícil. Isso é difícil, a não ser que você esteja ao mesmo tempo que você está fazendo atividade, você tem uma câmera mostrando que aquele aluno está fazendo atividade, é bem difícil você garantir que realmente é aquele aluno que está fazendo. Uma coisa que talvez no futuro podiam implantar, né, considerando que os celulares cada vez mais é mais comum usar digital para desbloquear
né, qualquer coisa no celular. Então, no futuro, quem sabe, né, você armazena a digital do aluno e daí usa essa digital para poder dizer que foi aquele mesmo aluno que fez, né? A não ser que ele esteja do lado do outro que vai copiar, pelo menos você tem aí o aluno botando o dedão. Mas, fora isso, não tem muito o que fazer, né? Atualmente não tem muito o que fazer fora usar uma câmera. Uma forma de você tentar pegar no lado da ética e no lado do aluno realmente se sentir responsável pelo aquele exercício é fazer com que os alunos assinem, né, assinem virtualmente no caso, um termo de compromisso antes, ou talvez no começo do semestre, ou antes de uma prova que você realmente quer dar uma nota por aquela prova, um termo de compromisso dizendo que realmente é ele fazendo aquela prova. Né? Aí você está tentando pegar aquele aluno pelo lado da ética em relação à própria responsabilidade em relação a fazer a prova ele mesmo. Mas aí, de novo, não tem como garantir. Você está confiando que o aluno vai fazer. E nessa questão de o aluno assinar que ele garante que é ele fazendo e que ele não está colando e por aí vai, que não está, né, compartilhando resposta com outros alunos, se esse é o caso, tem pesquisa que mostra que só em assinar diminui a cola, a quantidade de pessoas que vão colar respostas. Só em ele afirmar claramente de que ele não vai colar, isso faz com que diminua a quantidade de pessoas colando. Né? Tem pesquisa que mostra isso, do lado da psicologia. Mas é isso, aí fica uma reflexão. Se alguém tiver outras ideias aí no grupo sobre o que fazer para evitar a cola ou garantir que é o próprio aluno fazendo, pode compartilhar com a gente que a gente também quer aprender sobre isso. É legal, a gente tá aí para fazer também uma troca de experiências. E eu saí aqui rapidinho, porque só agora que eu me toquei que eu tava com a luz apagada, eu tava super no escuro aqui. Mas vamos lá. Bora para a aula de hoje. Então, sobre o que a gente vai conversar e quais plataformas a gente vai explorar hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês a plataforma Kahoot, e aí vocês vão fazer uma atividade prática, tendo a visão do aluno. E depois a gente vai conversar um pouco sobre como criar um Kahoot. E depois eu vou fazer a apresentação da plataforma Socrative e também uma atividade prática para vocês terem a visão do aluno. E por último, eu vou explorar com vocês as 4 funcionalidades dessa plataforma. E aí o que eu queria comentar é o que eu falei no começo da aula, que é uma aula um pouco densa e que se for cobrir aí tudo que eu preparei e que a gente pensou para a aula de hoje, acho que a gente vai chegar aí nas 6 horas, né, que é o intervalo limite aí que a gente colocou para essa aula. Então, eu vou até um certo ponto e quando der umas 5h30, mais ou menos, a gente conversa se vocês querem continuar, se vocês topam continuar, ou se a gente deixa aí uma parte das funcionalidades do Socrative para sexta-feira, certo? Então, deixa eu só. Eita. Era para ter um print. Ah, apareceu. Travou. Então, esse é o Kahoot. Eu baixei o Kahoot no meu celular e tirei esse print aí e coloquei para vocês. Queria saber se alguém que está aqui assistindo a aula já conhecia essa plataforma. Escreve aí para mim. Eu não conhecia. Então, várias pessoas colocaram aí que não conheciam. E eu vou fazer uma explicação, pessoal, um pouco mais detalhada, só para vocês não ficarem muito perdidos na hora que eu liberar o game para vocês jogarem. Então, ele está disponível em aplicativo para celular. Então, quem tiver aí disponível o computador e o celular estiver me vendo pelo computador, quiser baixar o aplicativo para celular, pode já ir fazendo isso. É só procurar por Kahoot, dessa forma aqui, como está escrito.
Que daí isso vai ser uma vantagem, entre aspas, para a hora que a gente for jogar. E quem estiver me assistindo apenas pelo computador ou apenas pelo celular, vai acessar aí o site kahoot.it para alunos, certo? Quando vocês digitarem no Google, enfim, na ferramenta de pesquisa, vai aparecer dois sites, kahoot.it e kahoot.com. O kahoot.com é para professores e o kahoot.it é para alunos, certo? Então, como que funciona? As perguntas vão aparecer na minha tela. Por isso que eu falei que quem tiver disponível o celular, puder usar o celular, vai ser legal, porque na tela do aluno só aparece as opções de resposta, certo? E não aparece nem assim o que eu escrevi na resposta. Só aparece as cores. Vocês vão ver que cada resposta tem uma cor: vermelho, amarelo, verde e azul. E na tela de vocês só vai aparecer isso. Vocês vão clicar na cor que vocês querem. E aí eu não sei, por isso que a gente perguntou lá no grupo se tem alguém que é daltônico. Não sei o termo politicamente correto. E se tiver, pode me corrigir. Mas para quem tem daltonismo, as cores são diferentes, mas são diferentes formas também na resposta. Vocês vão perceber isso. Se tiver alguém daltônico que não tenha falado lá antes e quiser falar agora, pode falar para a gente saber na hora de descrever as respostas. Isso. E aí, como que a gente vai fazer? Eu vou ler em voz alta para quem estiver utilizando apenas o computador ou celular. Então, eu vou ler a pergunta e vou ler as alternativas de resposta, falando a cor. Por isso que é importante. Se alguém tiver daltonismo, me fala, porque ao invés de falar a cor, eu falo a forma, certo? Da resposta. E existe um tempo para responder nessa plataforma. Eu coloquei um tempo maior, porque eu vou ter que ler para vocês. E da forma como eu estou fazendo aqui, geralmente é aplicado quando em aulas presenciais. Então, o professor projeta em um data show as perguntas e os alunos respondem usando o computador ou celular. Então, eu aumentei esse tempo devido aí às limitações que a gente tem. E tem um ponto aí que eu queria destacar, que os alunos que respondem mais rápido pontuam mais. Então, por isso que eu falei que quem estiver usando aí os dois recursos, celular e computador, vai pontuar mais. Porque ele vai ler a pergunta que vai estar aparecendo na minha tela e vai responder no celular, ao invés de precisar me ouvir o que eu estou falando, ouvir a leitura da pergunta, certo? Que vai demorar um pouco mais, mas para vocês já saberem, e vocês estão tendo a visão do aluno, mas vocês estão abertos aí, e já queria provocar vocês para já perceberem os pontos positivos e negativos dessa plataforma, certo? Então, E só para destacar também, fiquem à vontade de errar de propósito, tá? A gente não vai julgar em relação realmente a ter acertado ou não a resposta. Se quiser testar como é que é responder super rápido e marcar qualquer resposta ou responder errado de propósito, fiquem à vontade. E só para destacar o que o pessoal colocou no chat, Larissa, todo mundo que colocou aqui ou não conhecia, ou conhecia, mas ainda não tinha usado. Tá. Né? Não Ou domina conheceu muito ainda. recentemente, né? O Ítalo colocou que conheceu essa semana. Legal. Então, a pessoal, a Leia vai liberar aí para vocês o Game PIN, que eles falam aqui, que é o código aí desse jogo. Coloca aqui para mim, ou fala, se alguém baixou o aplicativo ou ainda está baixando e quer que eu espere um pouco para a gente começar, tá? Mas quem vai participar aí só pelo computador ou só pelo celular, me fala também. Não sei Então, se você aqui, conseguiu consegui. colocar Não, aí então, o posso. código. Todo mundo aí, se alguém quiser que eu espere um pouquinho, fala. Senão, eu vou liberar agora, em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, Quem já 1. baixou tá pedindo PIN. Vou mandar. O GamePin é Aí, ó, esse é o PIN. 945282. 945282.
Vocês estão... Peraí, vou pausar. Vocês estão vendo aí que tem uma musiquinha. Eu pausei. Não sei se estava saindo para você. Estava saindo? Eu travei essa musiquinha, porque senão acho que fica meio devagar a plataforma. Mas quando o professor vai aplicar presencialmente, ele pode deixar essa musiquinha aí, que tem uns efeitos de suspense e tal. Então já tem bastante gente que entrou, 8 pessoas. Opa, peraí, que eu cancelei uma pessoa, desculpa. Pode entrar de novo aí. Isso é uma ferramenta que o professor pode utilizar. E aí o aluno tem que trocar o nome. Se o professor não quiser que ele entre com aquele nome. Por exemplo, se eu quiser cancelar aqui o Deus grego, é só eu clicar em cima que o Deus grego vai embora. E aí tem que entrar de novo com outro nome. Isso é legal, né? Então, 10 pessoas, mas alguém vai entrar. Na outra atividade a gente teve 11 pessoas. Vou esperar mais um minutinho. Repetindo o Game PIN. 94, 52, 82. Caso alguém esteja com dificuldades. Quando eu clicar em Start, por enquanto, para vocês que estão aí esperando e só me ouvindo, tá uma tela aí, tipo... tá uma tela para vocês aguardarem. Ah, pronto, entrou mais uma pessoa. Tem uma pergunta do Aí, Ítalo, Larissa, que é assim, o nome fica indisponível. Eu acho que ele quer, indisponível para o eu acho outro que ele quer aluno? dizer, Para outro aluno? eu acho que ele quer dizer, uma vez que você cancela o nome, ninguém mais consegue entrar com aquele nome? Não Acho- sei. Não sei responder. Ítalo, se você quiser fazer o teste, a gente pode fazer. Eu te cancelo aqui. Qual que é o seu... Que nome você entrou? E aí você tenta entrar com o mesmo nome. Tá, ele vai falar aqui. Tá. Itinho, Itinho. Cancelei. Tenta entrar com o mesmo nome. Não Não dá. dá, Ah, não dá. legal. Uhum. Legal. Então entra aí Beleza. com outro nome. Beleza. Então vamos Entra com o começar, nome aí, pessoal. vamos. Uhum. Tinha 11 pessoas, saiu uma, mas vamos começar, porque senão a gente vai demorar. Então, primeiro aparece o nome do teste, repensando a avaliação no mundo digital. Primeira pergunta: qual o nome da professora do curso? Para vocês se adaptarem aí à plataforma. Vermelho, Letícia. Amarelo, Leia. Azul, Larissa. E verde, Natália. Pronto, temos 10 respostas. Agora na minha tela está aparecendo que todo mundo acertou. Para quem tá usando um computador só ou só um celular, está aparecendo que as 10 pessoas acertaram. Próxima pergunta. Vai aparecer agora o ranking que eu falei para vocês. Então o Ítalo respondeu mais rápido, portanto pontuou mais. Verdadeiro ou falso? O objeto abaixo pode ser considerado uma tecnologia? Daí tem a foto de uma faca. Azul para verdadeiro, vermelho para falso. 7 pessoas responderam que verdadeiro e 4 responderam que falso. Próxima pergunta. O ranking mudou um pouco aqui, mostrou quem está subindo, quem acertou essa pergunta e respondeu mais rápido. Terceira pergunta. Seleciona a alternativa incorreta em relação ao ensino remoto. Vermelho, ocorre em situações de emergência. Amarelo, necessita de adaptação. Azul, é feito o replanejamento das atividades. E verde, é uma modalidade de ensino. Então, alternativa incorreta. Para quem quiser responder certo, né? Pronto, 11 respostas a gente tem. Ai, pulei aqui quantas pessoas acertaram. Então, o deus grego está subindo aí, está no primeiro ranking. Verdadeiro ou falso? Objeto abaixo pode ser considerado uma tecnologia educacional? Daí tem a foto de uma caneta. Azul para verdadeiro, vermelho para falso.
Então, 10 pessoas acertaram, 2 pessoas erraram. Vamos ver o ranking. Eita, travou, né, pessoal? Pronto, foi. Deus grego aí tá pegando fogo, tá acertando tudo. 5. Selecione a alternativa que descreve uma característica da avaliação formativa. Vermelho, realizar apenas uma avaliação ao final do processo educativo. Amarelo, acompanhamento ao longo do processo educativo. Azul, identificar o que o aluno já sabe sobre o conteúdo a ser ensinado. E verde, dar 10 para todo mundo e deixar os alunos felizes. Ai, ai. O pessoal está respondendo. 11 respostas, vou pular. Essa eu deixei um tempo bem grande, 240 segundos. Não sei se vocês estão, para quem está vendo aí minha tela, estão percebendo aí a diferença no tempo das questões. Então, uma pessoa errou, não, 3 pessoas erraram e 8 pessoas acertaram. Então, agora vai mostrar na minha tela o pódio. Quem que acertou mais e mais rápido. Primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí, tá mostrando aqui aqueles que foram relativamente bem também, que estavam, assim, num progresso. Certo, pessoal? É isso. Agora aqui vai me mostrar... Só para destacar o que a Larissa falou, aqueles 3 primeiros lugares, para quem não leu antes, os 3 acertaram as 5 questões. Só que eles estão em posições diferentes porque eles fizeram em tempos diferentes. Mas aparecia lá, 5 de 5. Uhum. E aqui vai me mostrar um relatório e tal. A gente vai discutir sobre isso melhor depois. Então, voltemos aí para o nosso slide. Queria saber o que vocês acharam. Gostaram, não gostaram? Lá, escrevam aí no chat ou 1 ou 2 pessoas falem no vídeo. A gente ver o que vocês acharam dessa plataforma. Bom, eu gostei bastante porque você pode fazer isso como um quiz, né? Uma das coisas que, por exemplo, a gente faz muito no integral, a gente faz o quiz com as plaquinhas, as alternativas A, B, C, D, e agora com esse distanciamento social, eu acho que ficou perfeito. Quer dizer, o nosso quiz que estava meio que abandonado, ele pode voltar agora utilizando essa plataforma. Uhum. E falando o que o pessoal colocou aqui no chat, todo mundo está colocando que é muito bom, gostou, muito interessante. E o Rafael colocou que é parecido com o Clicker. O Ricardo falou, parecido com o Clicker mesmo. Então, assim, é bem interessante para esse tipo de situação, né? Um tipo quiz mesmo. Legal, galera. Vamos prosseguir, então. O Rafael colocou outro. Eu não consegui ler. Lê aí para mim, Ele Léo. colocou que, mas não sei se a avaliação de tempo é sempre melhor que apenas certo e errado, nessa questão do ranking, considerar também quem respondeu rápido. Realmente, Rafael, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. E, infelizmente, o carro é assim e não tem como desabilitar. Até procurei se tinha como desabilitar essa questão de ranking, de pontuação, mas não encontrei. Então, agora vamos conversar um pouco como que a gente cria um Kahoot. Para criar um Kahoot, vocês vão precisar entrar naquele site que eu falei, kahoot.com. E aí vai abrir essa página para vocês. Daí vocês vão clicar em login, que está ali no cantinho superior direito. Certo? Depois que vocês clicam, aparece isso. E aí vocês podem selecionar aí para fazer o cadastro. Quando você clica para fazer o cadastro,
Opa, passei 2 vezes. Aparece essa tela para vocês selecionarem essas 4 opções. E eu já adianto para vocês que, dependendo da opção que vocês selecionarem, o Kahoot não vai dar muitos recursos gratuitos para vocês usarem, ou muitas opções de vários alunos na sala ao mesmo tempo. Por exemplo, como a gente fez agora. Entendeu? Então, ele vai, dependendo da opção que vocês selecionarem, ele vai limitar bastante vocês, e o plano vai ser mais caro ou mais barato também, dependendo da seleção que vocês fizerem aí nesse momento. No nosso caso, a gente selecionou aqui professor, né? Professora. E aí depois abre essa tela. E aí eu creio que eu coloquei professor de ensino fundamental, alguma coisa assim. Ou de universidade. Não lembro bem. Mas aí dá uns planos assim, com bastante alunos na sala de aula, e você pode continuar gratuito sem problemas. E se você quiser pagar, os planos são bem mais em conta, são bem mais baratos. Eu fiz o teste aí por empresa também, como argumentei, é uma empresa, só para saber, e o plano é relativamente bem mais caro. Então, depois que vocês fizerem o login, depois disso, vai pedir só para vocês cadastrarem um login, né, um e-mail e uma senha. E aí vai aparecer os planos e depois já vai aparecer essa tela do menu, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades do menu. Aí em cima vocês estão vendo aí onde eu estou apontando, que é para criar um Kahoot. A gente vai discutir melhor cada uma das funcionalidades daqui a pouco. Aí vocês podem ver os relatórios dos Kahoots que vocês já criaram. E aí vocês podem explorar e encontrar outros Kahoots de outras instituições ou de outros professores. Por exemplo, aí deu uma fuçada, a Marvel tem aí vários Kahoots sobre os super-heróis. Um exemplo para vocês. E aqui, tanto se vocês clicarem aqui, quanto vocês clicarem aqui em cima, vocês vão acessar os quizzes que vocês já criaram. Então, tanto faz clicar lá em cima ou nesse menu do lado aí. Então, eu cliquei aqui no caso criar Kahoot e aí abre essa página. E vocês podem ver aí que vários dos recursos são pagos. E o que eu mostrei para vocês foi tudo recurso gratuito. Então, eu utilizei essa aí, a primeira opção. E aí, quando você clica, aparece essa tela. E aí, para adicionar uma nova questão, vocês podem clicar aí nesse botãozinho azul à esquerda. E aí também aparecem os tipos de questões que vocês podem utilizar, mas várias delas são pagas e eu só utilizei aqui as de múltipla escolha ou de verdadeiro ou falso, que são as gratuitas. Vocês também podem selecionar o tempo, então tem desde tempos muito pequenininhos até aí 240 segundos, que é um pouquinho mais. Mas como a plataforma contabiliza o tempo, né, com relação ao tempo de resposta do aluno, geralmente os professores colocam pouco tempo mesmo. E aí, para editar, para fazer a pergunta, é só clicar em cima desses menus aí, dessas caixas, que vocês vão conseguir escrever a pergunta ou a resposta. Aqui, eu cliquei em múltipla escolha. Se dá para o aluno selecionar mais, no caso da questão de múltipla escolha, se dá para ele selecionar mais de uma opção, só para vocês verem que não dá, que é um recurso pago. Então, o que eu fiz foi, você seleciona, só tem uma correta, né? Ou uma incorreta. E se você quiser que o aluno tenha a possibilidade de selecionar mais de uma, é um recurso pago. Aqui, eu estou sinalizando para vocês que vocês podem colocar imagens. Tanto fazer o upload aí do computador, quanto usar a biblioteca de imagens que já tem do Kahoot. Mas eu já adianto que é um pouco limitada e que vários recursos aí são pagos também. E outra seta que eu coloquei aqui é que vocês podem inserir um vídeo do YouTube e, nesse caso, vocês selecionam um trecho daquele vídeo para os alunos assistirem. Eu vou enviar para vocês um Kahoot para vocês fazerem de forma assíncrona, ou seja, eu vou enviar amanhã um Kahoot para vocês fazerem amanhã,
E aí vai ter um vídeo. Eu tentei fazer ele no teste que a gente fez com a Leia e com a Natália, mas não funcionou. Então eu vou mandar para vocês de forma assíncrona para ver se vai funcionar, certo? Então vocês vão ter aí uma questão com vídeo também amanhã. E aí, em cima, onde eu estou apontando, vocês conseguem mudar o nome do carro de vocês. E depois que você concluiu, é só apertar aí que finalizou, vai estar verdinho aí onde eu estou apontando. Nesse caso está cinza porque eu não incluí nenhuma questão. Mas depois vai estar verdinho, então concluí, pronto. Depois que concluiu, como que faz para compartilhar com os alunos? Vocês estão vendo aqui que eu abri lá naquele menu, né? Os meus carros, e daí cliquei nesse teste, e aí eu clico em jogar. Quando eu clico em jogar, me aparecem essas duas opções. Para fazer de forma síncrona na aula, assim como a gente fez agora, e para fazer de forma assíncrona. Então, eu vou explicar como que faz aí de forma assíncrona primeiro, ou seja, o aluno faz quando ele quiser, e na primeira opção o aluno faz junto com o professor durante a aula. Peraí que eu pulei um slide a mais. Então, nesse caso aí é o menu que aparece quando você seleciona que quer fazer o carro, que quer liberar o carro para o aluno fazer quando ele quiser. Então, aí vocês podem ver aí que dá para colocar data, horário, até qual data, até qual horário. E também dá para mudar aí algumas configurações. E aí está criado, ele chama de desafio. Está criado o desafio. E aí, para fazer de forma síncrona, ao vivo, né? Que foi como eu fiz hoje. Quando você clica, abre essa tela. E aí você tem duas opções. Para cada aluno fazer com seu aparelho, que foi a opção que eu selecionei. Ou, para, no caso de aulas presenciais, aí, fazer em uma equipe. Então, uma equipe vai utilizar um mesmo aparelho. Isso é legal porque tem escola que não tem computador para todo mundo, né? Ou, enfim, não tem recurso para todo mundo. Então, dá para juntar os alunos em equipes e realizar a atividade mesmo assim. E aí, rolando para baixo... Não, só para complementar, além da questão de não ter recurso para todo mundo, também quando você quer que realmente a atividade seja cooperativa. Sim. Às vezes o seu objetivo é esse, é que faça em grupo para que ela seja cooperativa. Então, tem um elemento da competitividade, mas também tem a parte da cooperação. Sim. Legal. E aí, rolando para baixo, aparece esse menu que vocês podem alterar aí várias e várias configurações. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas um ponto negativo aí que a gente já poderia destacar é que a plataforma é em inglês e não tem versão para português. O máximo que a pessoa pode fazer, não sei se vocês estão vendo aí em cima, onde está o endereço do site, é tentar traduzir aí, usar o Google Tradutor para traduzir a plataforma, né? Mas não tem muito o que fazer, não tem versão em português. Certo? Aí depois que os alunos fizeram, vocês compartilharam, os alunos fizeram, aparece aqui, onde eu tinha falado para vocês, vocês clicam no menu aí de relatórios, vai aparecer para vocês selecionarem qual teste vocês desejam ver os relatórios. E aqui eu coloquei o teste que eu tinha feito com a Leia, então o relatório aparece assim. E aí vão aparecer alguns detalhes, quantas pessoas jogaram, qual que foi a média que essas pessoas demoraram, se tem alguma questão mais difícil. Se vocês quiserem, no final dessa aula, eu posso abrir o relatório de hoje, né, para vocês verem mais completo aí. Mas eu deixei os prints para ser mais rápida essa apresentação. E aí vai aparecer quais questões os alunos erraram mais, enfim, alguns detalhes. Se tem algum aluno precisando de ajuda, se tem alguém que não terminou, enfim. Várias opções aí no relatório. Mas eu não vou me estender muito, porque são coisas que vocês podem aí ir mexendo e descobrindo intuitivamente. E, claro, se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser colocar aí no chat, a gente ajuda como puder, e o que a gente souber, a gente ajuda vocês. Então, vamos lá. Agora, queria que vocês me falassem aí, que a gente vai conversar um pouco, sobre os prós e contras dessa plataforma. O que vocês me falam? O que vocês acharam aí de
pró e contra, para eu também não ficar falando sozinha aqui muito tempo. Enquanto eu bebo uma água também. Escrevam aí ou podem ligar o microfone, fiquem à vontade. Eu acredito que uma desvantagem grande foi uma das coisas que a gente já estava meio falando ali no chat, né? Tipo que o tempo também tem um lado que tem aluno que desestimula, né? Tem aquele que adora a competição, vai adorar isso aí, mas tem aquele que fala assim, mas ser mais rápido não é ser mais preciso, então vou até desencanar dessa aula aí, deixa isso aí para lá. Sim, realmente. O Rafael colocou aqui no chat que é rápido de preparar. E a Marisa colocou que foi muito rápido. Eu não entendi, Marisa, se você quer dizer que responder o questionário foi muito rápido ou você está corroborando o que o Rafael falou, que é rápido de preparar? Coloca só se você acha que é um ponto negativo ou positivo, esse ser muito rápido. E a Marisa também colocou que a competitividade entre os alunos aumenta, né? Essa realmente é uma característica dessa plataforma. E como eu falei, tem vários recursos que não podem ser modificados. Então, essa questão aí da pontuação, infelizmente, e da questão do tempo também, vocês viram no print que eu mostrei, né, que no máximo 240 segundos. A plataforma não permite mais que isso. A Marisa colocou que foi ponto positivo ter sido rápido. Ah, tá. Dependendo, tudo varia da aplicação, é um pouco do que a gente conversou ontem, mas tudo depende do objetivo e que tipo de avaliação você deseja fazer com seus alunos. Eu acho que é legal em alguns aspectos e por isso que a gente resolveu trazer para vocês, mas vocês têm que sempre se atrelar aí os objetivos e o tipo de avaliação que vocês vão utilizar. Acho que o Ítalo escreveu alguma coisa aí, né? Foi. O Ítalo escreveu que dá tempo, a questão do tempo, dá para utilizar perguntas com mais tempo e mais complexas, sendo interessante isso para o vestibular, porque no vestibular o tempo é relevante. Então dá para treinar a pessoa para. Só uma consideração que eu Dá pra tenho a praticar. fazer, Ítalo, é que geralmente as questões de vestibular são extensas. Então, tem uma pergunta extensa e as alternativas são extensas. E o Kahoot tem um limite com relação a isso. Deixa eu só ver se aparece aqui nos prints que eu mostrei. Mas ele dá um limite aí de caracteres para vocês. Para você escrever a pergunta e para você escrever na resposta. Ah, não aparece. Mas fiquem com essa informação aí em mente, que dá um limite de caracteres para o título da pergunta e também para a resposta. E aí, por exemplo, eu fiz algumas questões um pouquinho mais longas, e aí quando você começa a escrever bastante, a plataforma já te avisa, tipo, para o melhor aproveitamento do aluno, é melhor que a resposta, que a alternativa, né, seja uma resposta curta, entendeu? Então a plataforma já te avisa, é um pouco limitado nesse sentido. O que dá para pensar é que você está, né, trabalhando essa habilidade de responder com um tempo curto, mesmo que a questão não seja exatamente a questão de vestibular. Sim. Menos Dá para dar uma adaptada aí, né? E o Ricardo colocou que também, considerando o perfil dos alunos de hoje, eles gostam de coisas mais rápidas também. Né? Verdade. Então Legal, é um pró. Verdade. Então vamos ver o que eu coloquei aqui. Eu coloquei que ela é uma plataforma gamificada, como vocês perceberam. Então essa questão da pontuação, do ranking, enfim, da musiquinha que vocês não ouviram muito, mas depois vocês podem explorar aí em casa, são questões de gamificação. E isso é comprovado na literatura, que tem o objetivo e garante assim que os alunos, que motivem os alunos à ação e auxilia os alunos a resolver problemas. Então, com certeza, vários alunos vão ficar motivados a responder, enfim. E também a gamificação, ela busca incentivar aí a participação de todos os alunos. Então, eu acho que seria um ponto positivo para a gente destacar.
apesar de algumas ressalvas aí que a gente já fez. Então, tem uma interface aí para o professor e outra para o aluno. Acho isso interessante também destacar. E tem o feedback aí instantâneo para o professor e para o aluno. Porque nesse caso da aplicação que a gente fez hoje, quem estava vendo a minha tela viu que assim que terminava a questão, tanto o professor quanto o aluno já conseguiam ver quantos alunos daquela turma acertaram ou erraram e quais alternativas os alunos marcaram. Então, não expõe o nome do aluno, né? Nesse momento, não expõe quem errou e quem acertou, mas já dá esse parâmetro aí para o professor. Só que, ao passar essa tela, vocês viram que aparece o ranking, né? Então, obviamente, quem está aí nos primeiros lugares do ranking acertou e no menor tempo. E aí, ou expõe o nome do aluno ou o nome que ele desejou colocar lá. Pra E gente, também pode como ser que o aluno aluno, fala, tipo, foi eu que acertei, eu tô em primeiro e tal. Óbvio que os alunos vão fazer isso. não, e só para falar que a gente que usou como aluno, aparecia pra gente se você tinha acertado ou não a resposta. Tá. Legal. É que eu não tava lembrando disso. Faz algum tempo que a gente fez o teste, eu já não lembrava mais. Então, realmente, o feedback é instantâneo para as duas pessoas. E o que eu coloquei de contra aqui? Que é o tempo curto para resposta, que a gente já comentou. Exige questões menos elaboradas, que eu também falei com vocês, que tem esse limite aí de caracteres. E vários recursos dessa plataforma são pagos. Então, é possível o professor utilizar com recursos gratuitos, é interessante, dá para fazer várias aplicações legais, mas o professor fica um pouco limitado, né? E acho que eu poderia colocar mais um contra aqui, só destacando, que eu não coloquei aqui no slide, que expõe um pouco os alunos. Eu já participei, quando estava no ensino médio, de uma aplicação do Kahoot, e o professor de física trouxe para a gente, e eu fui exatamente essa aluna aí que queria acertar, e ele colocou pouco tempo, e às vezes eu nem tinha conseguido responder ainda, e ele já tinha terminado o tempo. E aí foi passando as questões e eu fui ficando só para baixo. E aí eu falei, gente, meu Deus, eu tô muito ruim. Saí meio assim, um pouco desmotivada da aula. Então, como eu falei, vocês têm que aplicar sempre se atrelando aí aos objetivos e o tipo de avaliação. Porque nesse caso da aplicação que o professor fez, ele não estipulou uma pontuação. Então, não tinha pontuação, não tinha uma pressão. Mas eu acredito que se tivesse, eu saía ainda mais desmotivada. Mas era só porque eu sou competitiva e eu queria acertar tudo. E eu não estava errando. E aí, outro ponto é que a plataforma é em inglês, como eu também já comentei com vocês, né? Então, vamos discutir aí algumas possibilidades. Uma possibilidade legal, que é gratuita, é compartilhar para os alunos fazerem de forma assíncrona. A gente vai estar testando aí, como eu falei, entre hoje e amanhã. E em atividades presenciais, os alunos podem jogar em equipe. Então, algumas sugestões de atividades que a gente resolveu trazer aqui para vocês, que a gente acha que sejam coerentes aí com essa plataforma. É uma possibilidade para avaliação diagnóstica, então o professor pode fazer algumas perguntas, poucas, para identificar aí como que o aluno está com relação aos conceitos que vão ser tratados naquela aula. E como inserir imagens e tal, eu acho que isso torna a plataforma bem abrangente para vários níveis de ensino. Como eu falei aqui, aqui a gente tem alguns professores aí do ensino superior, então eu acredito que essa questão de inserir imagem ajudaria bastante, né? E a outra possibilidade seria fazer uma avaliação formativa. Essa avaliação formativa seria acompanhar o aluno durante todo o processo de ensino e aprendizagem. E aí dá para fazer esses quizzes do Kahoot diversas vezes ao longo de um semestre ou de um bimestre. E, de repente, fazer fazer o mesmo quiz assim que o professor termina de explicar e dali 15 dias depois,
para ver como que cada aluno tá com relação ao mesmo quiz. Coloquei aqui para vocês explorarem as possibilidades. Acho que tem algumas ressalvas que a gente já fez, mas as possibilidades são muitas e muitas. Então, eu acho que dá para fazer bastante coisa legal nessa plataforma. Bom, sobre Kahoot hoje é isso. Queria saber se alguém tem mais alguma dúvida para a gente passar para o próximo tópico. Vou aguardar um minutinho. Se alguém tiver aí mais sugestões de aplicação aí, pode escrever também nos comentários, tá? Para a gente trocar ideia, além dessas que eu coloquei aqui. A Clélia botou que não, então acho que ninguém está com dúvida. O Ricardo falou que precisa dar uma pensada para pensar. Uhum. O bom é que, assim, vai acabar se tornando um ponto positivo a gente não ter a aula amanhã, porque hoje já apresentei o Kahoot e a gente vai apresentar ainda o Socrative. Então vai dar para vocês mexerem bastante aí de hoje para amanhã, fazerem a lição de casa, e aí podem mandar as dúvidas no formulário. E aí na sexta-feira a gente retoma, certo? Quem tiver dúvidas aí posteriores. Então, agora vamos conversar sobre Socrative. Quem já conhecia? Coloquei também um print do Socrative, do aplicativo para o estudante. Tem um aplicativo para o professor e para o estudante disponível. E quem quiser aí baixar o aplicativo do estudante, pode baixar enquanto eu vou explicando um pouquinho mais para a gente fazer a aplicação de hoje. Fazer essa vivência aí. Todo mundo aqui respondendo que não conhecia. Quem respondeu no chat botou que não conhecia. Legal. O Ricardo falou que é usado na escola dele, só com a gestão. A gestão usa com os professores, é isso? A gestão usa com os alunos e os professores não põem a mão, entendeu? Ah, entendi. E é legal, porque eu vou conhecer agora. É isso que eu ia falar. Então agora você vai poder usar com seus alunos também. Eu sou particularmente fã de carteirinha desse Socrative, então eu vou falar muito bem dele. Vocês podem aí até me colocar com o pé no chão e fazerem as críticas de vocês, colocarem aí os pontos negativos que vocês encontrarem, mas eu acho que essa plataforma é uma das mais completas e, infelizmente, como vocês colocaram aí, ela não é muito conhecida, não é muito divulgada, mas ela tem inúmeras funcionalidades. Então, vamos lá. Conhecendo o Socrative. Para quem abrir aí no computador, não for baixar o aplicativo, o site é o mesmo. E aí, quando você clica em fazer login, aparece aí se você quer fazer login como estudante ou como professor. No caso de vocês vão colocar e acessar o socrative.com e colocar aí login do estudante para a gente fazer nossa vivência. Quando vocês colocarem login do estudante, isso tanto para quem vai estar no Socrative do aplicativo quanto no site, vai pedir o nome da sala. E daí vocês vão colocar argumenta aí, certo? Então esse é o nome da sala. E vocês podem selecionar o idioma de sua preferência. Eu creio que para selecionar o idioma é só para quem está baixando aí o aplicativo do celular. Acho que no caso de quem vai... Aparece no computador também, Larissa. Ah, tá. Aqui, ó, até coloquei aqui. Tô esquecendo já, tá me dando branco, gente. Então aqui vocês vão colocar o nome da sala e aqui vocês vão selecionar o idioma. E depois que vocês fizerem isso, tanto no computador quanto no aplicativo de celular, vai aparecer essa tela que vocês estão aí aguardando a próxima atividade iniciar. Se tem alguém baixando o aplicativo e precisa de um tempo a mais,
Me avisa aqui no chat. Eu vou liberar o teste aqui para vocês fazerem. Então, a Clélia pediu um tempinho, mas eu já liberei. Não tem problema não, que esse aqui não tem tempo. Só depois que todo mundo já concluiu a atividade que eu posso terminar. Para quem está vendo aí no celular e na minha tela do computador, olha como aparece. Quando eu crio a atividade, já aparece esse gráfico aqui. E quais alunos já entraram na sala e quantos por cento de progresso eles têm. E aqui no cantinho também, superior direito, aparece quantos alunos tem na minha sala. Atualmente tem 11 alunos. Ó, quem tá vendo a minha tela vai poder colar aí da Mirella, que ela tá acertando já a primeira questão. Quem quiser errar de propósito também não tem problema. Como eu e a Leia falamos ontem, vai ser um curso bem... Eu lembrei a palavra ontem, gente, é metalinguístico. Vai ser um curso bem metalinguístico, então todos os testes têm relação com as coisas que a gente está comentando aqui. Mas podem errar, podem acertar. Clélia, você conseguiu entrar? A Marisa colocou aqui que o dela está em outra língua. Nossa. Será que não foi que você não selecionou, Marisa? Porque eu selecionei a língua portuguesa, então era para aparecer para vocês na língua portuguesa. Mas talvez seja porque você não tenha selecionado. Na hora que você fez o seu login, colocou o nome da sala. Marisa, você está usando o aplicativo ou pelo computador? Para quem já terminou, quiser voltar aqui para minha tela, no caso de quem está usando apenas o computador ou o celular, já vai aparecendo para vocês como que... Vou só esperar o pessoal terminar. Marisa, eu entrei aqui pelo aplicativo, eu não mudei a língua. Para mim, continuam aparecendo as perguntas da Larissa em português como ela colocou. A Maria Silvia fez aí uma pergunta com relação ao mostrar respostas, né, Maria Silvia? Então, eu já vi, eu não li sua pergunta inteira. Se você desabilitar mostrar respostas, aparece o progresso do estudante? Sim. Respondido? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas achei legal que quem está vendo aí na minha tela já está explorando aí os recursos. Então, se eu clico aqui em mostrar nomes, olha como aparece. Tudo em asterisco. Legal, né? Como aqui a gente não tá com objetivo, assim, de avaliar vocês, então não tem problema aqui essas porcentagens, mas é só para vocês terem uma noção, por isso que eu fiz um quiz
relativamente real aí, para vocês terem uma ideia de como que aparece. Então, a Marli ainda não finalizou o teste, mas eu vou concluir. Quando eu clico em concluir, aparece essa mensagem para mim. E aí, eu acho que o teste não fica mais disponível para quem estava fazendo. Então, vamos voltar aqui para nossa apresentação. O Rafael colocou aqui, aparentemente, muitas pessoas escreveram algo similar a protagonismo do aluno, mas erraram. Uhum. Só, né, como o Ricardo também já colocou, só acerta se digita certinho o termo. Então, isso já mostra uma certa limitação. Sim, Se colocar sim. termos que são, tipo, naquele momento imediato, vai dar como errado para o aluno, né? Uhum. Mas aí, claro, se isso for realmente o professor pode ir lá e modificar essa nota depois. Uhum, com certeza. O objetivo é facilitar a correção pelo professor, né? Mas tem sim as suas limitações, infelizmente. Eu coloquei aqui, quando eu liberei, para aparecer o feedback das questões para vocês. No caso das questões que eu coloquei aí um feedback. Apareceu? Vocês viram isso? Coloca o sim aí para mim. Ou não? Quer dizer, não sei. Ah, tá. Legal. Então, agora eu quero saber Só para se... falar, Marisa, depois a gente volta com você para ver o que aconteceu no seu aplicativo. Isso. Só queria saber de vocês, se vocês gostaram, e se vocês quiserem me contar o que vocês mais gostaram, particularmente, na plataforma, nessa aplicação, que ainda tem outras funcionalidades, mas eu escolhi essa funcionalidade para aplicar com vocês. Quem colocou aqui, a Maria Silva colocou gostou muito, a Nayara também. O Ricardo falou que tem mais a cara dele porque é menos competitivo. Uhum. Legal, então, pessoal. Vamos seguir aqui. A Mirella colocou outra coisa, né? Que diferente do Kahoot, a alternativa aparece no celular da pessoa, né? Isso, legal. Isso aí, galera. Então, eu coloquei aqui alguns prós, né? Que na minha visão, são bem legais. Então, o estilo das questões, vocês têm 3 estilos disponíveis: múltipla escolha, resposta curta ou verdadeiro ou falso. Também, um ponto positivo, na minha opinião, é o feedback aí com a explicação instantânea para o aluno. Então, é um diferencial, né? Por exemplo, no Kahoot, só aparece se o aluno errou ou acertou. Mas no Socrative, aparece essa explicação. Então, o aluno ele sabe com mais exatidão por que ele errou e ele pode rever esse conceito. Outro ponto positivo, apesar do problema que a gente teve, mas é que tem versão em português. Vou ensinar vocês também como habilitar isso daqui a pouco. Alguns pontos contras. Alguém quer falar alguma coisa? Com base no que a gente experimentou agora? Acho que o Rafael já falou né? Com relação aí à limitação dos termos. Mais alguém tem mais algum ponto contra? Se tivesse como fazer tipo uma pesquisa, como assim? Ítalo, escreve melhor aí. Como assim fazer uma pesquisa? Ou se você quiser falar também. Mostrar a porcentagem de cada alternativa selecionada. Ah, entendi. Realmente. É uma limitação aí da plataforma.
Não sei se eu entendi muito bem o que você quis dizer, mas qualquer coisa a gente conversa melhor sobre isso daqui a pouco. E aí aqui eu coloquei uma brincadeira, que é a pergunta que vocês devem estar se fazendo é: como eu me cadastro nessa plataforma maravilhosa? Vamos lá. Vamos conhecer aí a plataforma, como se cadastrar e as outras funcionalidades. Então, para fazer o login, vocês vão acessar aí o login do professor e vão criar a conta. Vocês podem baixar o aplicativo também, Socrative Teacher, e daí vocês vão poder fazer o cadastro, certo? Pelo aplicativo. O primeiro passo que aparece é esse, do login aí, do cadastro. É importante ressaltar que tá tudo em inglês, pessoal, porque depois que você faz o cadastro, que você habilita a língua, né, o idioma. Então, eu vou mostrar para vocês também, que é só mais para frente que faz isso. Aí, o segundo passo aí é selecionar qual tipo de organização, enfim, que vocês estão. E a etapa 3 é selecionar se vocês desejam o Socrative Pro ou o gratuito. Então, a versão paga, né, ou a versão gratuita. E já adianto que o valor é um pouquinho salgado, mas dá para fazer bastante coisa de forma gratuita aí nessa plataforma. A gente vai conversar sobre isso em breve. Eu não coloquei print porque é só isso, a etapa 3. Então, quando a gente abre, aparece assim, certo? Em inglês. E aí, para modificar, vocês clicam aí nesse menu que vai estar aparecendo com o nome de vocês. E aí vão para esse menu, e aí é só selecionar aí qual idioma vocês desejam. Para ir para esse menu, é só selecionar a primeira opção, dessa que está aparecendo nessa abinha aí no canto superior direito, tá bom? Então, habilitou em português, salvou, beleza. Socrative inteiro em português. No caso aqui desse slide, não, pera. De algum slide para o outro, eu mudei também aí o nome da sala. Ao invés do meu sobrenome, eu coloquei o nome da Argumentei. E aí aqui eu coloquei para vocês para como que cria, né, um teste aí no Socrative. Vocês vão clicar aí nesse menu que aparece na parte de cima. E aí vocês clicam em criar novo. Quando vocês clicam em criar novo, abre essa tela. E aí você pode alterar o seu nome aí do teste e também tem as opções de tipos de perguntas que você quer fazer para o seu aluno. Quando você seleciona, por exemplo, aqui eu selecionei múltipla escolha, aparece essas opções, você pode adicionar foto, uma foto na pergunta ou as alternativas com foto. Isso também é possível no Kahoot, esqueci de comentar, e também vou mandar no teste de amanhã uma questão do Kahoot só com fotos nas alternativas. E aí aqui tem algumas opções, por exemplo, aqui colocar o feedback, mas que eu esqueci de destacar, por exemplo, inserir aí uma função, né? E provavelmente os professores aí do ensino superior já ficaram alegres, mas infelizmente esse recurso é um recurso pago, gente. Triste, né? Mas é uma possibilidade. E aí aqui eu coloquei duas outros exemplos, uma de verdadeiro ou falso, que vocês fizeram aí no teste, e também a questão aí da resposta curta. Então, vocês podem ver aí quais os termos que eu coloquei, no caso aí do Rafael, do que o Rafael tinha destacado, quais os termos que eu coloquei e quais termos vocês responderam. Então, para a gente já ir conseguir identificar o que a plataforma dá certo ou errado. Nem todas as questões eu coloquei feedback, mas isso é o professor que escolhe. E quando vocês clicarem em teste, voltarem para o menu e clicarem nessa opção de teste, vai ser o que eu fiz para compartilhar com vocês. Então, vocês vão compartilhar aí a provinha, o testinho que vocês fizeram. Vai aparecer essa tela.
vocês selecionam qual dos testes. Esse primeiro que está aí é um teste padrão do Socrative. E aí tem 3 opções, certo? A que eu selecionei foi a primeira, e aí já vem com algumas configurações padrão. Vocês estão vendo aí que já tem algumas coisas habilitadas e outras não? Mas o professor pode mudar, com exceção dessa que está mais claro, que é um recurso pago. E aí, com relação a essas 3 opções, vocês estão vendo que tem um izinho aí, né, de informação. Quando vocês passarem o mouse por cima desse izinho, vai explicar para vocês qual que é o diferencial de cada uma dessas opções. E a que eu escolhi foi essa daí da primeira. Então, não vou me alongar muito, porque é uma coisa que vocês conseguem ler e ver aí as possibilidades depois, certo? Explorarem depois. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, aqui, por exemplo, eu destaquei embaralhar as respostas, embaralhar as perguntas, enfim. E depois que você concluiu, é só clicar aí nesse amarelinho. Para enviar para os alunos, já vai ficar disponível como ficou para vocês. E uma segunda funcionalidade é criar uma corrida espacial. O que seria essa corrida espacial? Vocês também vão selecionar o teste. E aí vai aparecer esse menu para vocês. E aí esse menu um pouquinho diferente do outro que a gente acabou de ver. Vocês podem selecionar no máximo 20 equipes. E aí tem algumas opções. O objetivo, eu creio, dessa corrida espacial é ver qual equipe acaba primeiro. E aí o professor pode observar. Se ele pode definir se ele quer terminar o teste assim que a primeira equipe acabar. Então, ele tem esse papel aí de se ele quiser encerrar o teste assim que a primeira equipe acabar, ou se ele vai apenas observando quais das equipes vão respondendo a ordem das equipes aí. Então, a equipe azul, vou mostrar para vocês. Aparece assim, quando o professor libera, clica ali no amarelinho que eu tinha mostrado para vocês, aparece essa tela para ele. Então, ele pode, no caso aqui eu selecionei 5 equipes, ele pode apenas observar quem que acabou primeiro, o azul, o violeta, enfim. E ir anotando a ordem, se ele quiser. E aí, para encerrar, quando a primeira equipe ou a maioria das equipes já tiver terminado, é só clicar aí nesse amarelo na parte superior. Aí eu destaquei para vocês que abre essa página aí de resultados. E aí, após o final das atividades, tanto do teste quanto da corrida espacial, aparece esse relatório, certo? E vocês podem projetar ou apresentar, no caso agora das aulas de ensino remoto, sem expor o nome do aluno. Então, é só desabilitar aí essa função. E também podem mostrar o relatório detalhado dos dados da turma ou só a porcentagem de acertos aí por questões. Certo? Concordam comigo que essa plataforma tem muitas funcionalidades e muitos pontos positivos? Coloca aí sim ou não no chat. Legal. E ainda tem mais, gente. Aí, o que eu queria conversar com vocês? Eu vou discutir mais 2 funcionalidades. Já são 5h30. Vocês querem que eu continue? Ou vocês querem que eu deixe essas 2 funcionalidades aí para sexta-feira? O que vocês me falam? Vai por mim, pelo menos mais uma minha. Dá para ir mais um minutinho e... Beleza. Então tá. Então vamos fazer o que o Ricardo falou, pode ser? A gente conversa sobre mais uma funcionalidade e aí eu deixo a última para sexta-feira. Todo mundo que está dizendo que pode continuar. Pode até fazer mais que um, dependendo de como for. Tá. Então vamos lá. Lembram dessa função aqui? Bilhete de saída.
Vocês têm alguma ideia do que é esse bilhete de saída? Escrevam aí no chat. Eu vou esperar vocês chutarem, vai. Vai sair coisa boa. Alguém colocou aqui que isso é tipo um escape room. O Ricardo colocou, a Mirella colocou. Não sei. O que seria esse escape room? Me explica aí, para eu ver se é parecido. Ah, tá. Só passa perguntas a acertar a resposta, tipo um desafio lógico. Não, acho que não. Acho que não, mas vocês podem me dizer porque a gente vai testar. Mais alguém tem mais alguma ideia? Ninguém chuta nada, gente. O que pode ser um bilhete de saída numa plataforma que avalia os alunos? Sem ser esse escape room, né? Que foi um bom chute, inclusive, mas não é muito isso. Quem acaba pode ir embora. O professor pode usar com essa finalidade, sim. Bom, vamos lá? Vamos testar então? Atingir a nota mínima para aprovação, a Silvia colocou. Não, Silvia, não é isso, não. Então, vamos testar? Para quem está com o aplicativo aí, pode ir no aplicativo. E para quem está só com uma plataforma, entra lá no Socrative. Que eu vou dar início aqui ao bilhete de saída. Pronto. Já iniciei. Vou esperar todo mundo. No caso, tem duas pessoas que já chegaram na terceira pergunta, certo? Então eu vou fazer a terceira pergunta agora. Que é: vocês estão gostando do curso? Para quem chegar na terceira pergunta, a terceira questão que eu estou enunciando é: vocês estão gostando do curso? Então, faltam duas pessoas para finalizar. A Nai e o Cláudio. Isso, a Beatriz colocou aqui, é uma autoavaliação. Legal, né, pessoal? Então, o aluno pode colocar aí na questão 1, entendi tudo, foi maravilhoso. Mas aí chega na questão 2, o professor pode colocar, o professor, na verdade é uma pergunta padrão, né? O que você entendeu, então? Já que você entendeu tudo, o que você entendeu? E a terceira, o professor pode falar diretamente uma pergunta que tenha relação com o tema da aula, certo? Legal, né? Para quem tá todo mundo vendo minha tela, olha como aparece aqui na minha tela. Também posso aí mostrar para a turma, posso ocultar o nome de vocês, ocultar as respostas, e daí nesse caso só vai aparecer o total aqui da primeira, tipo, 33% dos alunos entenderam muito bem essa aula. Certo? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Esqueci disso aqui, gente. Desculpem. Mas eu falei. Ítalo, era isso que você estava falando. Falei que essa plataforma era perfeita, gente. Perfeita não, mas muito boa, né? Então aí, o bilhete de saída é mais uma forma de avaliar o aluno, só que dessa vez pode ser utilizado aí no final da aula.
e ele tem um padrão de 3 perguntas, que é: o aluno compreendeu a matéria de hoje? E aí tem as opções: completamente, bastante bem, não muito bem e não. A segunda pergunta: o que aprendeu na aula de hoje? E a terceira, o professor que fala, né? O professor que anuncia a questão. E um ponto negativo, se eu posso destacar aqui, é que ele só é possível para aulas síncronas, né? Então, tanto presenciais quanto no ensino remoto, é uma possibilidade apenas para o momento em que o professor está interagindo com o aluno. E aí, pessoal, continua? Acho que pode continuar, né? Demorou, foi bem rapidinho. Pode. Então, existe ainda uma quarta possibilidade nessa plataforma, que é a de pergunta rápida. Lembram do menu aqui? Ó, então tem lá, teste, corrida espacial, bilhete de saída, pergunta rápida. O que é essa pergunta rápida? O professor seleciona qual tipo de pergunta ele deseja fazer e ele fala também na aula. E aí os alunos vão responder. É como se fosse um bilhete de saída, só que só com a última questão, entendeu? E aí, no caso aqui, tem um ponto negativo. Porque, por exemplo, eu selecionei primeiro múltipla escolha. Então, o que eu penso que o professor poderia fazer nesse caso? Projetar a pergunta e as alternativas. E aqui, só para o aluno, só vai aparecer a B, C, D ou E. Quem está com o aplicativo, vocês querem testar isso agora? Se vocês quiserem testar, eu posso testar também, para vocês verem como que é. E eu não encontrei nenhum lugar que eu pudesse colocar as alternativas. Então, tipo, a letra A, a alternativa é tal, o texto da alternativa, entendeu? Então, por isso que eu penso que o professor teria que projetar, né, a pergunta e a alternativa. Então, vamos lá, galera, vamos testar. Para quem não quiser, estiver cansado aí de testar tudo, vai assistindo pela minha tela, beleza? Então, eu vou finalizar aqui o bilhete de saída. Vamos voltar aqui para o menu inicial. Quem está com o aplicativo em mãos aí ou quem quiser testar? Pronto, múltipla escolha. Finge aí que eu fiz uma pergunta, tipo, vocês estão gostando do curso? A é muito, B é ok, mas tem que melhorar. C é mais ou menos. D não estou gostando. E E nunca mais vou ver nenhum curso da Argumenta E. E olha, vai aqui também passando o gráfico em tempo real. Não sei se vocês perceberam. Então, tem 8 alunos aí. 7 já responderam, falta 1. Pode responder qualquer uma, gente. Eu só tô brincando aqui, só para vocês testarem junto comigo. Pronto, 9 de 9 responderam. Vamos fazer agora uma questão de verdadeiro ou falso. O Socrative é uma plataforma multifuncional? Verdadeiro ou falso? Falta 1. Pronto, todo mundo respondeu. E resposta curta. Já tem uma preparada aqui para vocês. Pronto, vai aparecer na tela de vocês. Então, para quem está vendo a minha tela aí, viu que eu lancei a pergunta e que estão aparecendo algumas respostas. Pode digitar qualquer coisa, pode digitar o que vocês acham que é mesmo, só para a gente testar. Eu posso mostrar os nomes, estão vendo aqui as opções? Posso ocultar as respostas, enfim, tem algumas funcionalidades que eu posso configurar. Vou ficar um pouco de tempo, um pouco parada aqui, para quem tá me vendo só de uma plataforma conseguir ver a minha tela. Estão vendo, pessoal, aqui como aparece a pergunta rápida, quais são as opções. Quando eu clicar em concluir,
vai aparecer na tela de vocês aí, aguardando a próxima atividade. Ou algo parecido. Certo? Então, testamos aqui. O slide é basicamente sobre isso. Né? No caso aí da múltipla escolha, da verdadeiro ou falso e da de resposta curta, eu coloquei aí uma questão e iniciei. Mas o professor pode escolher fazer só uma resposta curta. Eu fiz as 3 para a gente testar, né? E eu coloquei o print aqui das 3 também. Mas o professor pode escolher. Tipo, tá no meio da aula, deu aqueles 20 minutos, meia hora, ninguém mais está prestando atenção. Vou fazer uma questão de verdadeiro ou falso. Vou incluir aqui. E daí vai lá, faz a questão de verdadeiro ou falso, discute um pouco com os alunos, dá uma descontraída e volta para a atividade. Então, aqui eu coloquei os prints. Então, vamos lá. O que a gente já conversou? Os prós. O estilo das questões, né? No caso dos testes aí, da corrida espacial, enfim. Feedback com explicação instantânea para o aluno. E também a versão em português. O contra, aí vocês falaram em algumas coisas. Então, agora eu vou destacar mais algumas coisas. O feedback detalhado e instantâneo para o professor, isso eu também já mostrei. Pessoal, não sei se está saindo ruído aí do fundo, mas enfim, se estiver saindo, desafios aí do ensino remoto, né, gente? Que bom, que tá ótimo. Porque aqui eu estou escutando vários ruídos no fundo, então não sei como que tá para vocês. Mas enfim, isso aqui eu já mostrei um pouco para vocês. Então, todas essas funcionalidades que eu mostrei para vocês são gratuitas, e isso que me choca, porque tem a questão aí de inserir a função, né, f de x, que é pago, mas no geral tudo é gratuito. E aí, se o professor não quiser inserir a f de x, por exemplo, na pergunta, né, no enunciado, o professor pode colocar uma foto por outro lado. Então, tem esses prós. Contras. Alguns recursos são pagos e o valor é um pouco salgado. Confesso que eu me assustei um pouco quando eu fui procurar. Se eu não me engano, é coisa de $99 para pagar aí o Socrative Pro. E dentre os recursos que são pagos, a opção de fazer atividades assíncronas. Se você tem salário em dólar, Ricardo, muito bem colocado. É relativamente barato aí, né? Mas para a gente que tem que converter é um pouco desesperador. Mas, enfim, a opção de fazer atividades assíncronas é pago. E eu gostaria muito de testar essa função com vocês, mas infelizmente não sei dizer, porque eu não tenho $99 para testar. Mas se alguém aí adquirir o Socrative Pro e quiser mostrar para a gente, estamos abertos. Bom, pessoal, era isso por hoje. Vocês têm alguma pergunta? Vocês ficaram muito quietinhos aí agora durante o Socrative. Podem falar. Aqui eu só coloquei as referências. Esse artigo eu vou mandar para vocês hoje, aí como o artigo do dia da nossa aula. Não sei quem viu aí, mas eu já coloquei o artigo do dia de ontem lá no Classroom. E hoje vou colocar esse. Até que não terminou tão tarde. Achei que ia terminar umas 6 horas. Então, eu acabei de abrir aqui o site dos preços do Socrative. Se for para professor de ensino básico, né, é $60 por ano, ou R$ 59,99, e se for ensino superior ou empresa, aí vira R$ 99,99 por ano, né, então $100 por ano. Uhum. Então, eu acho que eu tô na função aí de professora universitária, foi essa opção que eu escolhi, eu acho. Uhum. Porque para mim apareceu R$ 99,99.
Que mais, pessoal? Comentários, e aí? Vamos interagir, vamos conversar, vamos testar. O que vocês querem que eu teste aqui? Querem testar mais alguma coisa? A gente tem aí um tempinho para conversar. Lembrando que o formulário que a gente colocou de dúvidas, ele continua sendo aberto, né? Aberto para vocês colocarem mais dúvidas. Tudo que não tenha ficado claro, ou então alguma coisa que vocês mexeram depois e vocês viram que surgiu uma dúvida nova, então pode colocar lá no formulário de dúvidas. Também se quiser mandar mensagem direto para a gente, pode mandar. A gente está fazendo dúvidas de forma anônima, mas quem quiser se identificar também pode se identificar, isso não é um problema. E a gente, na sexta-feira, né, como a Larissa já falou, a gente vai dar uma visão geral sobre o Google Classroom, sobre como incorporar ferramentas no Google Classroom, e tragam, né, relembrando o que a Larissa falou no primeiro dia, tragam pelo menos um plano de aula, quem quiser trazer mais, ou quiser trazer o plano do semestre, ok, mas pelo menos um plano de uma aula, para, né, tragam, deixem separadinho aí no computador de vocês, para a gente trabalhar esse plano durante o momento de sexta-feira. Então, cada um vai trabalhar no seu e a gente vai discutindo coletivamente. Claro que não vai dar para fazer do começo ao fim de todo mundo, mas vai dar pelo menos para dar uma adiantada e uma facilitada aí de vocês aplicarem o planejamento dessas atividades e talvez até já montar alguma atividade dessas atividades que a gente mostrou para vocês dentro do seu plano de aula. Sendo que, como a Larissa falou, né, o objetivo desse curso era discutir Kahoot, Socrative, o Jamboard e o Classroom, mas aí a gente teve o Plus do Mentimeter, acabou virando um Plus, né? O objetivo de discussão, a ferramenta em si, a gente quis usar ela durante o processo, né? Mas não era o mostrar a ferramenta, mas claro, né, fiquem à vontade de acrescentar quaisquer ferramentas, inclusive algumas que a gente não conheça também, se quiser trazer assim, olha, vou usar tal ferramenta que vocês não apresentaram, mas é legal. Também vai ser legal para compartilhar com os outros professores, porque uma coisa que é muito importante de qualquer curso que envolva professores e futuros professores, é a gente construir essa comunidade. Então, eu espero que, a partir desse encontro que a gente teve aqui de professores de diversos anos e séries aqui, que a gente possa saber que agora, precisando, você dá para contar um com o outro, com ideias, com tudo que seja partindo desse novo mundo de aulas virtuais e de tecnologia aplicada a avaliações que não são só aquela avaliação do papel e caneta. Só para falar, Beatriz, eu amei, né? A Mirella também gostei muito, o Cláudio gostei muito, parabéns, obrigada a vocês todos pelos... Obrigada quem foi guerreiro aí, conseguiu me escutar aí por quase 2 horas. E o Rafael colocou, né, super curioso com o Classroom. Eu acho que, se tiver mais alguém para falar alguma coisa, pode abrir o microfone ou colocar no chat. Acho que a Mirella quer falar. Pode falar, Mirella. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sobre o Sócrates. Você criou uma sala, né, do Argumenta E, e os quizzes ficam lá dentro, né? Por exemplo, eu estou trabalhando com o Classroom e aí as salas são separadas, no caso, né? Então, só trazendo para cá, eu posso ter uma sala só minha e aí passar, tipo, essa sala para todos os alunos. O quiz que eu vou abrir é o que eu liberar na hora, que vai aparecer para eles. Não tem problema eu adicionar, por exemplo, alunos de salas diferentes Não sei se eu estou conseguindo explicar. Eu abri aqui na minha tela a função salas. Eu acabei nem mostrando isso para vocês, porque, enfim, achei que não ia ser relevante, mas que bom que você perguntou. Então, aqui tem a sala que eu já criei, e está escrito aqui como sala padrão, mas a gente pode adicionar outras... não pode. Achei que você falou. É a sua pergunta mesmo, Mirella. O que você falou. No gratuito, você só abre uma sala, mas como só tem a função simultânea, né, síncrona, você pode criar quizzes diferentes para salas diferentes. Assim, você sabe que são salas diferentes, mas... No momento, eu libero só aquele com quem eu estou trabalhando. Exatamente, Isso. Aí você pode... Eu acho que testes não tem limite. Eu não sei. Aqui tá falando crie passes e muito mais, né? Obtenha o Pro. Mas eu creio que não tem muito limite de teste, não.
E para identificar, se for bom para você identificar, você pode até colocar no nome, né? Tipo, turma A, e aí põe o nome do teste, ou turma B, ou o próprio nome da turma ser o nome do teste. Ah, legal. Obrigada. Nada. Então, se mais alguém tiver mais alguma dúvida, pode abrir aí o microfone. O que eu ia pedir era só para a gente fazer aquele print final padrão de todo mundo que está participando. Então, abram suas câmeras. Quem quiser, quem autorizar, que a gente use a imagem, claro. Quem não autorizar é só não colocar a câmera. Que aí a gente vai colocar aqui para todo mundo dar um sorrisão e aparecer, né, nesse fim de tarde de quarta-feira. Você consegue tirar, Leia, o print? Então, todo mundo aí. Larissa, você tá aí, tá. O Ítalo não tá com imagem, tudo bem. Então, assim, ó, se alguém não colocar imagem, eu tô assumindo que é porque não quer, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá, sorrisão, vou dar 3, 2, 1. Então, mais uma vez, só para garantir. 3, 2, 1. Pronto. Aí depois Legal, pessoal, valeu aí todo mundo. Eu acho que dessa vez apareceu todo mundo. Tem 15 pessoas e aparecem 15 quadrinhos aqui. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação aí de todo mundo. Sexta-feira tem mais. Como eu já falei, né, a gente está aberto a qualquer pergunta, discussão. E sexta-feira a gente conversa mais e espero que seja só o início de uma jornada e sexta-feira não seja o fim, seja só o início. Ontem, logo após a aula, eu já coloquei as coisas lá, os materiais, enfim, lá no Classroom. Eu acho que sobre a aula de hoje eu vou colocar só amanhã, tá? O artigo, amanhã de manhã eu coloco. E com relação à gravação, acho que a gente consegue colocar hoje, né, Leia? Sim, a gravação eu já coloco hoje. Coloco lá no Mas YouTube, no link. os outros materiais, slide, enfim, eu coloco amanhã cedo, combinado? Obrigada aí, gente. Tchau, tchau. Até sexta, para todo mundo que está saindo e falando aí, tchau. Se tiver mais alguém que quiser ficar aí conversar, né? Ontem a gente bateu um papo aí com o Ricardo. Temos aí só o Cláudio, a Marli e nós. A gente pode parar a gravação já. Vou parar a gravação.